Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do projeto Construindo Vencedores, Transformando Vidas. É isso mesmo, eu sou o professor Edno Rondinelli, sou seu professor de Sociologia. Isso mesmo, não estarei trabalhando com vocês hoje aulas de Geografia, mas sim Sociologia, essa ciência, caçulinha, essa ciência nova, propriamente dita aí, aonde nós vamos estar trabalhando a perspectiva da relação do homem com a sociedade, as transformações da sociedade em si, toda essa perspectiva, tá? Eu sou o professor Edno e estarei sim com vocês trabalhando sobre essa perspectiva que é a sociologia, que vai entrar dentro da sua casa por meio do pensamento um pouco mais crítico, tá? E aí, quando eu falo de pensamento crítico, eu já falo da perspectiva do Enem, tá? Sempre venho falando para vocês nas nossas aulas de geografia, que você tem que pensar o Enem de um modo um pouco mais crítico, tá? Onde você vai trazer o pensamento lógico para a sua provinha, para a resolução de questões, de vestibulares e entre outros. Tá bom? Então, galera, o que é essa sociologia, A gente precisa entender o contexto histórico que vai estar inserido, o surgimento dessa sociologia enquanto ciência, Porque, assim, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de algo que tem como objeto, a ser estudado. Tá? A ciência ela sempre vai ter uma perspectiva a ser estudada. E hoje nós vamos estar falando aqui, eu vou trazer isso para vocês, de que dentro da perspectiva sociológica, a gente começa a perceber que o homem ele se torna objeto de estudo. Objeto de estudo por quê? Para tentar entender as variações na modificação na vida do homem a partir até mesmo lá do século XIX, que é quando a sociologia ela vai surgir enquanto ciência, tá bom? É importante entender que dentro ali da primeira metade, na verdade, segunda metade do século XIX, já entrando para a segunda, já entrando para o século XX, nós vamos ter uma perspectiva sociológica nascendo muito forte. Um dos percussores vai ser o Augusto Comte, um cara que vai trazer esse estudo voltado ali mais para os seres humanos, para as pessoas que estão passando por um processo de transformação muito forte, um processo de relacionamento coletivo muito forte dentro da perspectiva da primeira Revolução Industrial e também na perspectiva da Revolução Francesa, Lembrando que agora nós temos novos ideários acontecendo, como a perspectiva do iluminismo, igualdade, fraternidade e por aí vai, A gente tem a perspectiva aí da Revolução Industrial trazendo as pessoas do campo para as cidades, A formação urbana vai estar acontecendo, a indústria passa a ser a perspectiva mais forte naquele momento, Então o homem ele começa a passar por uma série de transformações que vai ser de extrema importância, tá? Importância essa que vai trazer novos objetos de conhecimento, novos objetos de estudo para que a sociologia ela possa nascer enquanto ciência para entender essa modificação da sociedade. Quando a gente fala dessa perspectiva de sociologia, a gente está falando de uma sociedade que está se modificando enquanto sociedade de classe. Não vai haver uma sociedade estratificada. É óbvio, vai haver, mais à frente aí, uma nova divisão dessa sociedade, que a gente precisa entender como que essa divisão ela vai ser feita. A gente está falando agora de uma burguesia que está se ascendendo no contexto histórico ali da Revolução Francesa e também da perspectiva da Revolução Industrial, que vai ser de extrema importância, Quando eu falo dessas pessoas que estão surgindo ali nos burgos, Os comerciantes que estão crescendo cada vez mais, eu não estou falando de pessoas de sangue azul, pessoas com sangue nobre. Eu estou falando de pessoas que durante um certo processo, durante um certo
tempo, elas cresceram, né? Mas cresceram com uma perspectiva, e essa perspectiva nós vamos entender a sua modificação na sociologia. Porque é na sociologia que a gente vai começar a entender que essa modificação ela permeia por muito tempo até chegar até mesmo aqui no Brasil, né? Olha só como que vai ser a nossa perspectiva no nosso país, aí através dos sociólogos brasileiros, Gilberto Freire, né? Caio Prado Júnior e por aí vai, Florestan Fernandes, né? Que vai trazer essa perspectiva de poder estudar o que é a cultura, o que é a identidade, o que é a questão da formação social do nosso país, a formação do trabalho no nosso país, assim como lá na Europa com as revoluções, com as grandes revoluções industrial e francesa, né? Então a gente precisa estar ligado nisso, porque lá na sua provinha do Enem vai cair diversas coisas e você precisa saber em qual contexto histórico, né, vai estar aquela questão. Porque quando a gente fala de sociologia, a gente tem que lembrar do contexto histórico. Então tem que pegar a parte ali da questão da história, a questão até mesmo da filosofia. Quando eu falo de sociologia, galera, eu não desvinculo a perspectiva filosófica, até mesmo porque quando a gente fala de sociologia, os grandes pensadores que vão idealizar a sociologia enquanto ciência são o quê? São filósofos, né? Filósofos esses que vão estar aí trabalhando já com a filosofia há algum tempo, e eles agora sentem essa necessidade de tentar explicar a sociedade enquanto a sua modificação, enquanto a sua relação uns com os outros, né? Não se trabalha mais, na verdade, agora se tem um novo trabalho, que é a perspectiva de entender essa relação e também entender o pensamento no modo filosófico, né? Como que essa sociedade ela está passando por modificações, como que ela está pensando a partir de então, dentro das revoluções, dentro dessas modificações, que vai diretamente ao quê? Ao homem, né? Às pessoas, né? Então, isso é de extrema importância. Só que aí, galera, para a gente entender todo esse contexto histórico, eu quero que você pegue aquele papel, aquela caneta, aquele saquinho de pão, porque não importa onde você vai anotar, mas o que importa é que você vai registrar isso aí e depois vai fixar na sua cabeça por meio de novos estudos, novas revisões, beleza? E para revisar, você tem que estar com alguma coisa anotada aí, beleza? Galera, vamos passar aqui para o nosso slide para a gente entender o que é essa sociologia. Então, nós vamos estar trabalhando aqui já isso aqui, ó. Nós vamos estar trabalhando a introdução da sociologia e tentar entender o porquê que essa sociologia vai nascer enquanto ciência, tá? Só que para a gente entender isso, a gente tem que colocar algumas coisinhas no papel, que vocês sabem muito bem que a gente coloca aqui registros para que você possa entender um pouquinho mais, possa estudar com mais propriedade, beleza? Galera, pega aí a sua folha, vamos anotar o que vai ser essa sociologia, né? E aí você já faz aquela pergunta básica: o que é sociologia, né? O que é sociologia? Vou colocar aqui para vocês e vocês anotem aí. Faça aí a pergunta, já coloca como base para a sua anotação. O que é sociologia? E dentro dessa perspectiva, eu não vou trazer a resposta agora para vocês. Não vou trazer a resposta agora. Eu quero que você entenda primeiro, antes de tudo, esse contexto histórico em que está inserido a sociologia enquanto ciência, tá? Então, o que é sociologia? Calma. Calma aí. Não esquenta agora, porque eu vou colocar primeiro o contexto histórico para vocês. Vamos mudar aqui nossa caneta. Muda aí também no seu papel. Coloca de várias cores para você identificar como que vai ser essa sociologia e possa memorizar, tá? Memorizar o que é essa nova ciência tão interessante para a gente. Vamos mudar aqui só para o nosso slide,
para que você possa ir anotando aí. O que é sociologia? Primeiro, eu tenho que saber o contexto histórico. Deixa eu apagar esse contexto aqui. Vamos colocar aí o contexto dentro dessa perspectiva. A gente tem duas coisas de extrema importância. Primeiro, Revolução Industrial. E outra coisa de extrema importância, Revolução Francesa. Beleza? Duas coisas de extrema importância para você entender. Na sua prova vai cair isso aqui. Você tem que entender esse contexto, tá? Então, volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Olha só. Toda vez que você for responder uma prova, uma questão do Enem, primeiro vá no contexto, tá? Vá no contexto porque você tem que entender aonde que está inserido, aonde que está a crítica a ser elaborada em cima da questão, tá bom? Então aqui primeiro eu vou saber o contexto, saber o que é Revolução Industrial e Revolução Francesa. Dica para vocês, vá na aula do professor Luiz Dudu, porque ele vai estar ministrando aula de história aqui para vocês, tá? Então, dá uma chegada lá na aula do professor Luiz para poder você ficar por dentro dessas revoluções que vai ser de extrema importância. E dá uma chegada também nas minhas aulas de geografia aqui no projeto, para que você possa saber sobre Revolução Industrial, sobre capitalismo, né? Sobre, vamos falar assim, de globalização, né? Tudo isso, galera, tem a ver com a modificação da relação social, tá? E dentro dessa perspectiva de relação social, tudo isso vai cair na prova de vocês. Então eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Ciências humanas, elas são um complemento. É a história, a filosofia, a sociologia, conversando com a geografia também, tá? Então é todas as quatro ali, ó, conversando, fazendo com que você entenda o porquê, né, do ser humano estar nesse processo de evolução, nesse processo de modificação constante, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Coloca aí então, assim, ó, surgimento de uma sociedade. Vou até mudar aqui para vocês, tá? Vou até mudar aqui. Coloca aí no contexto, nós vamos ter o surgimento de uma sociedade. Quando eu falo desse surgimento de sociedade, eu quero que vocês coloquem aí que a sociedade agora, ela vem com características próprias, como característica urbana, como característica industrial. São novas formas de pensamento que está chegando, tá? Nós vamos ter o racionalismo, ou seja, a perspectiva mais racionalista. E nós vamos ter uma coisa de extrema importância, o crescimento, né, o desenvolvimento do capitalismo. E outra coisa que vai ser de extrema importância entender é isso aqui, ó, a perspectiva laica. A perspectiva laica. Volta aqui para mim. Quando eu falo dessas características aí, eu quero que você entenda que agora a gente sai daquela perspectiva mais rural, vem para as cidades, se instala ali mais próximo às indústrias, por isso da revolução industrial aqui, que vai ser de extrema importância. Nós vamos ter um racionalismo muito forte, até mesmo questionando essa perspectiva aqui da igreja, tá? Quando eu falo de questão laica, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você entenda
que a igreja em si, ela não é mais objeto sozinha de estudo, tá? O homem vai ser objeto de estudo, tá? Para entender tudo o que está acontecendo, todo o processo, né, de modificação entre a relação do homem com a sociedade em si, você tem que entender de forma mais lógica. Você tem que afastar aquilo que só é explicado pela igreja. A igreja, ela vai ter certa influência, sim, mas lá dentro da igreja, tá? É ali que eles vão começar a desenvolver o seu pensamento, que vão propagar o seu pensamento. Essa perspectiva laica agora, ela se afasta um pouco mais da ideologia mais voltada para o pensamento, né? Aonde você agora é livre para ser mais crítico, né? Aonde você é livre para falar o que você pensa ou deixa até mesmo de pensar, né? Você vai ter esse livre arbítrio a partir de então, tá? Por meio de quê? De um pensamento mais crítico. Vou até colocar aqui para vocês um pensamento mais crítico, tá? Aqui você vai se desenvolver. Com isso, eu quero que vocês entendam que o capitalismo, ele vai trazer essa modificação, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos ter uma nova forma de pensar a perspectiva até mesmo do trabalho, tá? E quando eu falo de perspectiva de trabalho, eu falo na modificação do homem com relação ao processo de produção, né? A modificação do espaço geográfico em si, né? Então tudo isso tem a ver com aquilo que vai diretamente na perspectiva do objeto de estudo, que é o homem agora. Beleza? E aí, eu quero que vocês tenham o seguinte, volta aí pro seu slide. Eu quero que você coloque aí outra coisa que vai ser de extrema importância. Vai nascer agora o quê? O que vai nascer agora, galera? Um novo sistema de estratificação social. Quando eu falo dessa estratificação social, eu saio daquela perspectiva de como era dividida anteriormente a sociedade para uma nova divisão da sociedade. Lembrando que agora a gente vai ter a burguesia nascendo. Então, aqui nós vamos ter o quê? Aquilo que eu venho falando para vocês. Novas relações sociais. Beleza? E aí, é aqui que eu faço essa pergunta. O porquê? O que é isso? Né? O que são novas relações sociais? É aqui que vai nascer a sociologia. Porque a gente vai fazer o questionamento, tá? E quando eu faço esse questionamento, eu transformo a sociologia, né, por meio dos pensadores, né, por meio lá dos idealizadores. Por meio dos idealizadores, nós vamos ter ciência. Qual ciência? A ciência social, né? Que é o quê? Ramo do conhecimento que tenta, tá? Por que tenta? Porque o homem está em constante mudança, tá bom? Não é algo engessado, a sociologia não é algo engessado. Ela tenta explicar cientificamente, vou até colocar aqui, cientificamente, o quê? O que a gente vem tanto falando aqui? As revoluções
revoluções industriais francesa? Não, né? As revoluções sociais. É isso aqui que eu quero que você entenda. Que nós vamos tentar explicar agora, galera, o que? O ser humano por meio das revoluções sociais, ou seja, as modificações que esse homem está tendo a partir de agora. Por meio de quê? Da revolução industrial, a partir da revolução industrial e a partir da revolução francesa. Beleza? Volta aqui para mim. Então, nós temos aí um esquemazinho rápido, né? Do que é essa sociologia. A sociologia nada mais é então do que uma ciência que vai, por meio do conhecimento, tentar explicar cientificamente as revoluções sociais, tá? Revoluções sociais essa que o homem ele passa constantemente, tá? E aí nós vamos tentar entender lá na frente a perspectiva de movimento social, sindicato, nós vamos tentar entender a questão da religião, nós vamos tentar entender a questão familiar, o homem enquanto educação, né, o processo educacional. Então tudo isso que vai estar voltado para a modificação do homem vai ser objeto de estudo. Então, se é objeto de estudo, logo a sociologia vai ser tida como ciência, porque a ciência ela precisa de um objeto de estudo. E esse objeto de estudo nada mais é do que eu, você, nós, enquanto relação social. Beleza? Galera, vamos voltar aí, vamos seguir em frente com os nossos slides. Vamos ver em que contexto se deu o surgimento, então, das principais correntes teóricas da sociologia, tá? E aí eu quero que você entenda isso aqui. Pode-se dizer que o surgimento das ciências sociais ocorreu durante a Revolução Francesa, tá? E a industrial, época em que se passou a estudar as novas relações sociais em meio à ascensão da burguesia. Quando eu falo de perspectiva de sociologia, de relação social, eu quero que você entenda que isso aqui, galera, vai ser de extrema importância. É uma ascensão, é um crescimento muito forte de quem? Dessa burguesia aqui. Essa burguesia que vai trazer novos pensamentos, novos ideais, né? Que vai fazer com que os filósofos possam começar a estudar a sociedade em si enquanto relação social, tá bom? E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, que após a queda da Bastilha, o mundo nunca mais seria o mesmo, tá? A burguesia ascendia e com ela uma nova realidade social. Aqui nós vamos questionar toda a perspectiva do que é viver em sociedade. Né? O que é o pensamento em si, para que esse pensamento ele possa trazer modificações para o homem, tá? E aí eu quero que vocês entendam o que é sociologia. Vamos tentar entender de forma prática aqui. A sociologia é a ciência que estuda a vida em sociedade, tá? É eu com o outro comigo, né? Todos nós juntos, tá? Então é a ciência que estuda a vida em sociedade. É o coletivo, não se estuda o individual. Vai se estudar agora a perspectiva coletiva, tá? É o todo. Analisa como as pessoas se relacionam em grupo, né? É a questão da coletividade. Beleza? Investiga regras, cultura, instituições, conflitos e desigualdades. Galera, quando eu falo de sociologia, eu estou falando da modificação do homem. Se eu estou falando de modificações do homem, eu vou estar falando que esse homem ele é igual a outro? Não. Eu estou falando, eu tenho que tentar entender o que? Essa perspectiva de desigualdade social também, né? Tanto que a gente vai estudar as questões raciais,
né? A gente vai tentar entender as questões aí das instituições, os conflitos, né? Movimentos sociais que vão surgir. Então tudo que vai estar ligado à coletividade, ao homem em si, vai ser estudado, tá? Nós vamos ter aí, olha para o comportamento coletivo. Acabei de falar isso com vocês. O que é a sociologia? É algo que vai focar na coletividade, tá? Não se trabalha o individual, tá? Então, sempre que você lembrar, sempre que você falar de sociologia, lembre-se disso. O que é sociologia? Aquilo que trabalha o coletivo e não o individual. Fechou? Logo, nós vamos ter aí, por que a sociologia surgiu, né? Por que ela vai surgir? Por conta disso aqui, grandes mudanças sociais no século XIX, tá? Século XIX, século XX e por aí vai, tá? Problemas sociais novos exigiam explicações às soluções, tá? Então, a questão da desigualdade, ela não é algo que tem que ser estudado, que tem que ser pesquisado, que tem que ser solucionado, né? O que a gente tenta fazer hoje em dia não é tentar da melhor forma possível elevar, né, a sociedade ao mesmo nível, né? Trabalhar todos iguais ali dentro da sua diferença. Não é isso que a gente tenta fazer, né? Então, a sociologia, ela vem para que isso possa ser algo de extrema importância. É tentar explicar e solucionar, tá bom? Solucionar problemas, tá bom? Surgimento da sociologia como uma ciência da sociedade. Isso aqui eu já falei com vocês. Ela vai se transformar em uma ciência porque ela tem um objeto de quê? De estudo. Quem é o objeto de estudo da sociologia, gente? O homem. O social. Beleza? Galera, seguindo aí, com as revoluções vieram uma gama de pensamentos liberais e sociais que levaram ao surgimento da sociologia como disciplina. Vejamos então quais são esses aí. A visão científica encorajou conclusões apropriadas acerca do funcionamento da sociedade, que devem se basear em evidências sólidas e não apenas em especulações, tá? Eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo a realidade. Então, em determinado conflito, eu preciso trabalhar aquela realidade para que eu possa entender e solucionar aquilo que está acontecendo, tá? Então, a sociologia, ela vai trazer algo que não é, assim, irreal, é algo real, é algo sólido, tá bom? Logo, nós vamos ter ideais democráticos de igualdade, liberdade, fraternidade. Isso aqui, tudo junto, está relacionado ao quê? Revolução Francesa. Olha a aulazinha lá com o nosso querido professor Luiz, quando ele falar de Revolução Francesa. Beleza? Com eles, as pessoas passaram a crer que a intervenção humana pode solucionar problemas sociais, tá bom? Então isso vai ser de extrema importância. A Revolução Industrial gerou novos problemas sociais bastante sérios, que atraíram a atenção dos pensadores sociais. Quando eu falo de Revolução Industrial aqui, e eu falo da questão de problemas sociais aqui, eu falo em relação principalmente à perspectiva do trabalho. Coloque isso em mente, tá? Quando a gente fala de Revolução Industrial enquanto sociologia, para tentar entender essas coisas
que vão chamar a atenção na perspectiva dos pensadores lá e tentar resolver é essa modificação do homem no processo de trabalho. Ele sai da perspectiva manual e vai para uma perspectiva mais voltada para máquinas, né? Onde ele tem que estar ali voltado para a cidade, ele sai do meio rural, vai para o meio urbano, né? Então há já uma modificação na perspectiva ali de como ele vive, né? Então nós vamos ter todas essas modificações. Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de uma jornada de trabalho que vai ser mais de 18 horas dentro de uma fábrica, né? Mais 17, 18 horas dentro de uma fábrica. Isso é trabalho, gente. Isso é o que, né? Então vai se tentar entender o porquê que o homem se submete a essa jornada de trabalho excessiva, né? E todas as consequências que vêm a partir daí, né? Então nós vamos ter uma aula aqui que nós vamos falar só dessa perspectiva do trabalho, processo de modificação, de evolução do trabalho, desde quando ele sai ali no finalzinho lá da perspectiva do feudalismo, né? A perspectiva do surgimento das burguesias, né? As revoluções, tudo isso vai trazer uma modificação no processo de trabalho humano, né? Então, uma nova perspectiva de vida, mas em qual condição, né, essa perspectiva de vida vai estar, tá? Logo, eu vou trazer aí principais tradições teóricas da sociologia, tá? A sociologia ela vai trazer várias teorias, né, dentro da perspectiva sociológica. Logo, nós vamos ter o funcionalismo, que vai abordar a forma como a ordem social é mantida por estruturas macrosociais, tá? Nós vamos ter o conflitualismo, que verifica a desigualdade social mantida e ameaçada. O conflito é essencial para que ocorra a mudança social. Sempre quando a gente fala dessa perspectiva de sociologia, nós vamos estar trabalhando também dentro do conflito. Porque é dentro desse conflito aqui que a gente vai entender essas modificações, tá? E para entender essas modificações, nós vamos vir com o conflitualismo sendo essencial para entender o que? Essas mudanças na sociedade, no meio social. E o interacionismo, tá? Interacionismo analisa a forma como o significado é criado no momento em que as pessoas se comunicam em ambientes microsociais, beleza? Logo, os principais interesses da sociologia no mundo contemporâneo vão ser o seguinte: o processo de globalização, por meio da qual as economias, os estados, as culturas distintas tornam-se cada vez mais o que? Interdependentes entre si, tá? Principalmente isso aqui, ó. Quando eu falo de globalização, eu falo de um mundo que vai te obrigar a ser do jeito que ele quer, entendeu? Então, você tem que estar se adequando constantemente ao que o mundo está te oferecendo. E a globalização, ela traz essa perspectiva, tá bom? As causas e as consequências da terceira revolução industrial e da globalização formam as grandes questões sociológicas do nosso tempo, tá? Quando eu falo de revolução industrial e de globalização, eu estou falando também, principalmente de quê? De algo que vai estar em ascensão e vai estar em foco constante, que é o capitalismo. Beleza? As tensões entre igualdade e desigualdade, de oportunidade entre liberdade e coercividade, são alguns interesses da sociologia atual, beleza? É trabalhar toda essa perspectiva, é trabalhar o igual e o desigual, é trabalhar e ver aonde que está o conflito para que se possa resolver esse conflito e deixar num nível ali acessível para todo mundo, tá? Um nível acessível para mim e para ti, tá? Um nível acessível para todos nós, beleza? Logo, nós vamos ter o quê? Imaginação sociológica. Imagina aí, um sociólogo norte-americano, Miles, de 1916 a
1962, chamou a imaginação sociológica a capacidade de se compreender a conexão existente entre problemas pessoais e estruturas sociais. Ele destacou a dificuldade para o desenvolvimento dessa aptidão intelectual. Ela possibilita que as pessoas percebam como seus atos e potências são afetados pelo cenário histórico-social no qual estão inseridos, tá? Então, sempre que o nosso sociólogo aí, Miles, ele vai falar assim, os problemas sociais, essas estruturas sociais, elas têm que ser trabalhadas no coletivo, sim. Porém, você tem que ter aquela perspectiva de que tudo isso parte do individual. Alguém está pensando em algo que vai ser trabalhado para si e acaba prejudicando o outro. Logo, isso vai impactar em quê? Na relação social das pessoas, né? E isso vai ser por meio de quê? Da sua aptidão intelectual. Fechou? Logo, teoria do funcionalismo, né? Teoria funcionalista. Ela traz o quê? A maneira de pensar a sociedade precisou se tornar científica desde a Revolução Industrial. Por que ela vai ser científica? Porque o homem ele se torna o foco. É o homem em si que se torna o foco, não o pensamento dele. O que a filosofia faz? Ela trabalha a perspectiva da razão, né? Trabalha o pensamento humano em si. A sociologia, ela vai transformar isso em ciência a partir do momento que ela coloca o homem no foco do estudo. Quando ele se torna um objeto de estudo, aí sim ela vem como ciência, ela se transforma uma ciência essencial para a sociedade em si. A teoria funcionalista é uma corrente sociológica associada à obra de quem? Émile Durkheim, que é um cara que vai transformar a sociologia. Para os teóricos funcionalistas, a sociedade pode ser analisada da mesma forma que os fenômenos da natureza. Por quê? A natureza ela não está em constante mudança. O homem em si, enquanto ele se relaciona com os outros, eles também não estão em constante mudança, né? Então, é isso que ele vem trazer para você. Se a natureza muda, o homem muda. Se a natureza muda, o pensamento humano muda. E se esse pensamento humano muda, ele vai mudar no coletivo, porque ele vai te trazer um impacto social, uma revolução social muito forte, tá? Assim, o papel da sociologia se refere ao esclarecimento de quê? De fatos sociais constantes e recorrentes na sociedade. Cada componente da sociedade tem uma função específica. Nesse sentido, a principal tarefa da sociologia seria explicar essas funções e como elas possibilitam as ordens sociais vigentes, ou a ordem social vigente, tá? Então, é por meio ele tira o foco do individual, traz para o coletivo e associa as questões da transformação da natureza. Se a natureza muda, o homem muda. E isso tem que ser explicado, porque vai transformar isso em quê? Em conflito. E esse conflito ele tem que ser estudado, tá? Logo, saiba mais um pouquinho sobre a perspectiva do funcionalismo, né? Para os funcionalistas, a sociedade é um todo dividido em partes, que seriam, por sua vez, as instituições, como, olha só o que a gente vai estudar na sociologia a partir do funcionalismo. Nós vamos ter vídeos, né, aqui no nosso canal, aqui no Construindo Vencedores, onde você será aprovado no Enem, onde você será aprovado no PAS e em vestibulares, por meio disso aqui, entendendo família, Estado, igreja e entre outros que vão trazer os funcionalistas, tá? Essas desempenham funções interdependentes entre si e tem que ser estudadas, tá? Nós vamos ter vídeos aqui que vão estudar um por um enquanto sociologia, enquanto modificação das revoluções sociais, beleza? Ideias do funcionalismo, tá? O universo social é percebido como um sistema de partes integradas. Turner e Maraschik vai trabalhar essa perspectiva.
as partes são analisadas em termos de suas funções e consequências para o sistema maior, que é o quê? A sociedade, tá bom? Serão sempre analisadas essas perspectivas que vão de impacto à sociedade, beleza? As teorias funcionalistas nos levam a ver o universo social ou qualquer parte dele como um sistema complexo, em que cada elemento constitutivo funciona em conjunto. Quando eu falo de conjunto, eu falo de quê? Do social, tá bom? Eu falo do coletivo, beleza? Ou seja, o funcionamento de cada elemento tem consequências sobre o funcionamento do todo. Ou seja, um indivíduo, ele também tem responsabilidade pelo todo. E esse indivíduo ele vai ser trabalhado para que se possa entender aquilo que vai de impacto ao todo, tá? Então vai se trabalhar em partes como a perspectiva que eu falei lá, religião, família, né? E por aí vai. Vai se trabalhar toda essa perspectiva para o quê? Para identificar essas revoluções sociais que são constantes, tá bom? Uma crise estrutural seria um desajuste social. Neste momento, tem-se a melhor oportunidade para o estudo da sociedade. Beleza? É isso. Sempre que tem alguma coisa com desajuste social que vai de impacto direto à sociedade, isso se torna estudo, se torna objeto de estudo para entender o quê? Essas modificações nas revoluções sociais, tá? Galera, muito obrigado por chegar até aqui. Cara, que aula maravilhosa. Não sei você, mas eu achei essa aula incrível e vai te levar para a aprovação. Galera, muito obrigado por tudo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, beleza? Valeu, gente!